Olá pessoal, vamos a uma análise da pregação de Lucas no seu Evangelho, no capítulo 9, do verso 51 ao verso 62. É importante observar que o evangelista apresenta a sua pregação à igreja da Ásia Menor para a qual ele se dirige. Em torno dos anos 80, essa igreja precisa ser lembrada da importância do caminho de Jesus e o que esse caminho representa. Então, ele nos apresenta, a partir do verso 51, dizendo que num determinado momento do ministério de Jesus, um momento crucial, Jesus toma a decisão de caminhar para Jerusalém. É nesta caminhada que se expressa a vontade do Senhor, o caminho do Senhor. O caminho de Jesus se revela na sua direção, na direção que ele toma de Jerusalém, para ali entregar a sua vida, dar a vida pelos seus amigos, como nos disse o Evangelho de João. Assim, o evangelista Lucas traz a memória da sua igreja e que nos ensina hoje também a refletir sobre a importância da caminhada. O que é o Evangelho de Jesus? E para fazer isso, ele então apresenta um confronto entre o caminho de Jesus e a instituição ou a instituição que estagna, que paralisa. Esta instituição é representada no texto pela casa. A casa se torna, como instituição, o obstáculo para o caminho de Jesus. Outra observação importante que quero registrar é a presença do verbo, ou o uso do verbo poreu, que é um verbo grego que significa caminhar. Jesus toma a decisão de caminhar para Jerusalém. Essa decisão torna o seu rosto endurecido. É uma decisão difícil, pois nessa decisão, nessa caminhada, ele vai revelar a vontade do Senhor, que é levar a vida, que é dar vida. E este verbo caminhar vai aparecer na primeira parte do texto várias vezes, no verso 51, no verso 52, no verso 53, no verso 56 e no verso 57. Todos esses versículos giram em torno do caminhar. Jesus caminhava para Jerusalém e convida os seus discípulos a também caminhar com ele. Jesus não marchava para Jerusalém, ele caminhava, porque o verbo marchar indica uma ação militar, representa uma ação do exército, cujo objetivo na sua marcha é matar, roubar e destruir. Mas Jesus não marchava como um exército que faz, levando destruição, pavor e medo por onde passa. Jesus caminhava. E no caminho de Jesus, ele leva a vida. E o seu caminho resulta na entrega da própria vida, em dar a sua vida, e não em tirar a vida, como um exército faria, marchando em direção ao seu inimigo. E ele nos ensina que nessa caminhada que se leva à vida, que faz a vontade de Deus, muitos obstáculos virão. O primeiro que é nos apresentado é a resistência das casas, é a resistência das pessoas ao longo do caminho em abrir hospedagem, em dar repouso, em dar uma mesa para se alimentar. Jesus não encontra na aldeia dos samaritanos hospedagem, porque no seu caminho de entregar a vida vai haver
resistência. As casas não estarão abertas. As instituições representadas pela casa não estarão com suas portas abertas para aquele que caminha o caminho do Senhor. Os discípulos vão reagir. E à medida que eles reagem, o evangelista nos ensina nas palavras de Jesus que a nossa caminhada é para levar a vida. A marcha leva à morte. E os seus discípulos, então, perguntam a Jesus, especialmente João e Tiago, querem que nós mandemos descer fogo do céu para os matar? O caminho de Jesus não leva a matar, não leva a destruir os inimigos. Até mesmo aqueles que fecham as suas casas para hospedá-lo, ele não deseja matá-los, porque o seu caminho não é uma marcha, como de um exército, mas o seu caminho é um caminho de vida. Com eles, esses discípulos, o evangelista nos ensina: o caminho não é uma marcha, o caminho é para se entregar. À medida então que ele caminha, outras mensagens e lições são trazidas pelo evangelista. Alguém deseja se tornar um seguidor, deseja ir atrás de Jesus, entrar nesse caminho. Mas há um obstáculo que Jesus logo observa e ressalta. No caminho do Senhor não há uma casa para reclinar a cabeça. Lugar onde deitar a cabeça significa casa. A instituição aqui representada pela religiosidade que prende, que estaciona, que impede o movimento, que impede a caminhada. O Filho do Homem não tem uma casa. Ele está no caminho, ele está na estrada, ele está se deslocando em direção a Jerusalém, onde vai entregar a vida. E à medida que caminha nos encontros, ele leva a vida, ele traz vida a todos que se aproximam dele. A casa representa a estagnação, a ausência dos encontros, a ausência da caminhada. O verdadeiro discípulo de Jesus não está preso a uma casa, ele está caminhando. A próxima lição é apresentada pelo próprio Jesus, que chama alguém para segui-lo, para ir nesse caminho. Então alguém diz: primeiro preciso sepultar meu pai. O pai está na casa, o pai representa o lugar da casa. Não é de um cadáver que o evangelista está nos falando, mas daquilo que os pais representam, os pais mortos, a tradição morta, os costumes que levam à morte e que nos impedem de caminhar. Enquanto estamos velando as tradições da morte, os costumes da morte, somos impedidos de caminhar. Jesus então diz a ele: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Ou seja, aqueles que veneram, aqueles que estão em torno dos costumes e das tradições que só trazem morte, deixe-os. Vá e pregue o evangelho, ou seja, vá pelo caminho, anuncie a salvação. A casa, como instituição que paralisa, que estaciona, que nos prende, está em oposição ao caminho que leva à vida. No terceiro exemplo que o evangelista nos traz, alguém também diz que quer segui-lo, mas precisa despedir-se dos de casa. Agora sim, a palavra casa aparece claramente. Na primeira, não tem onde reclinar a cabeça. Casa. Deixe sepultar o meu pai. Se o pai está insepulto, sendo velado, na casa estaria, como na época se fazia. E agora, claramente, a palavra casa aparece como obstáculo para a caminhada. A casa, a instituição,
a religiosidade que nos prende e que sobre ela edificamos uma fé que nos impede entender o caminho do Senhor. Muitas vezes acreditamos que pertencer a uma casa, pertencer a uma religião, a uma estrutura religiosa é o suficiente para estarmos fazendo a vontade de Deus. Mas Jesus ensina-nos que o caminho do Senhor é um caminho fora da casa. É lá fora que os encontros acontecem. É lá fora que entregamos a vida, que levamos a vida, que levamos a salvação aos que perecem. O caminho do Senhor acontece fora da casa. E é para fora da casa que Ele nos chama para segui-lo. Caminhar em direção a Jerusalém significa o caminho de entregar a vida. Jesus o fez e Ele convida-nos a também fazer. Tomar o caminho de Jerusalém, que significa o caminho de dar vida, de entregar a vida. A religiosidade não quer o caminho de entregar a vida, quer o caminho de matar os inimigos, os que pensam diferente. Tiago e João queriam matar os samaritanos que não receberam Jesus. Pensavam que Jesus estava marchando com um exército para Jerusalém, mas ele estava caminhando. E hoje também precisamos escolher caminhar com Jesus ou marchar em nome de uma religião que visa simplesmente promover politicamente uma pessoa. O caminho de Jesus não é uma marcha de exército. O caminho de Jesus é para se entregar, é para levar a vida. Amém. Que o Senhor nos ajude a caminhar o caminho do Senhor.